Nossa, peraí que eu acabei de machucar o pão de queijo. Olá, como você está? Está começando o maior podcast de São João del Rei. E agora nós temos nome: Quarentenados e Discordianos. É isso aí. Nosso programa é um bate-papo descontraído sobre vários temas. Vamos falar sobre o cotidiano, política, espiritualidade, cultura, pop, vida acadêmica, qualquer coisa que a gente quiser. E no programa de hoje, vamos continuar falando sobre isolamento social. Nossos convidados são 2 alunos de psicologia e vão contar alguns causos da quarentena e também dar algumas dicas para reduzir o sofrimento durante esse processo. Bom, então eu gostaria que nossos convidados se apresentassem, começando com a Laura. Olá, eu sou a Laura, como o Paulo bem já disse. Atualmente curso o 5º período de psicologia na UFSJ. E queria agradecer ao Paulo pelo convite e dizer que eu gosto muito de fazer parte dessa iniciativa que é tão importante, tão fundamental, para que a gente consiga elaborar melhor e lidar melhor com a situação que a gente está vivendo agora. Olá, pessoas. Eu sou o Max. Sou estudante de psicologia da UFSJ, tenho 25 anos e estou muito feliz de estar aqui. Beleza. Bom, e nós também contamos com o nosso time de comentadores, eles que já participaram de outros episódios do nosso podcast. Temos aqui conosco o Randy. Diga oi, Randy. Olá, mais alguma coisa? Não, tudo bem, estamos satisfeitos. Estamos satisfeitos. Diga oi também, Thiago. Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu gostaria de colocar a pontuação aí que eu sou entusiasta dos conhecimentos psicológicos, né, da área, e provavelmente terei perguntas a fazer, Existe, assim, uma escadinha, assim, do conhecimento a respeito, né, tipo, eu tô no entusiasta, que é um degrauzinho acima do leigo, vocês são estudantes já à frente, assim, no curso, que estão alguns degrauzinhos acima do meu entendimento na área. Eu acho que, de certa forma, eu gostei do que o Randy falou, né? Porque todos somos entusiastas. Não é um conhecimento acabado e nunca vai ser. A psicologia é algo que se arrasta e se prolonga conforme nós vamos existindo, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ser entusiasta e conhecer junto, né? Eu acho que ninguém está nessa posição de saber supremo, apesar de que o psicólogo e a psicóloga são vistos muitas vezes como essa figura de autoridade que vai te dar o caminho certo para você seguir. E, na verdade, é um conhecimento que é construído através do compartilhamento também. Então, eu acho que a nossa conversa vai ser bem interessante justamente por isso, porque a gente vai ter experiências diferentes e, ao mesmo tempo, parecidas para compartilhar. Muito bom, e aproveitando que nosso podcast é quase um grupo de apoio, né? Faltou só um psicólogo para ser uma terapia de grupo aqui, né? Todo mundo falando das mágoas, das tretas que aconteceram, né? Então acho que vai ser legal. Eu acho importante essa pontuação que a Laura fez, porque existe sim um caráter assim, na figura geral do psicólogo, que algumas vezes as pessoas leigas, e até eu, entusiasta, costuma enxergar o psicólogo, né? De que é uma pessoa que vai ler a sua mente e te indicar o caminho, sabe? Então, é importante, né? É um ser humano que tem conhecimento mais aprimorado nessa área. Não é um bruxo que vai ler sua mente e resolver sua vida. Eu acho que existem 2 opostos nesse sentido. Ou as pessoas desmerecem completamente a figura do psicólogo e da psicóloga, né? No sentido de que, psicologia é bobagem, eu não preciso disso, terapia é pra gente fraca. E tem o outro extremo, que é exatamente o que você falou, de acreditar que aquela pessoa é como um mago que tem superpoderes e que vai consertar na sua vida. E eu acho que o mais adequado é a gente ter uma postura ponderada.
é saber que o psicólogo ou a psicóloga são pessoas também, mas que estudaram para estar ali e que têm um conhecimento teórico que lhes permitem ajudar as pessoas, né? Muito bem. Bom, eu queria então que a Laura começasse contando um pouco o que tem passado, como é que tem sido esse período de quarentena, né, Laura? Você tá aqui em São João? Fala da onde você é. Eu nasci em Guanhães, depois passei boa parte da minha infância e adolescência em Alfenas, sul de Minas, e então, em 2018, vim para São João iniciar o curso de psicologia. E eu acho que algo que marcou muito essa fase, não só essa fase, mas como outras também, foi a minha relação com o tempo. E eu acho que o tempo é um assunto, assim, crucial para que eu comece a falar sobre as nossas experiências na pandemia, porque ele é algo que vem me suscitando muitas perguntas, sabe? E muitos não saberes e, de vez em quando, alguns saberes também. Porque eu tenho essa sensação de que o tempo nos consome, de que o tempo vai passando e que, de repente, a gente para e pensa, poxa, eu não fiz o que eu queria fazer, ou às vezes eu nem sei o que eu quero fazer, ou às vezes eu vejo outra pessoa fazendo algo e acabo me comparando àquilo, né? E a pandemia, eu acho que ela tem o potencial para acentuar essa situação. O episódio que vocês já gravaram foi muito bacana porque uma das pautas que ele traz é justamente essa do tempo e da produtividade. Então, é muito irônico até que esse é um momento em que nós poderíamos repensar toda essa dinâmica da produtividade. Porque a atividade industrial teve que diminuir, a atividade econômica também teve que diminuir, e isso seria a oportunidade perfeita para que a gente pensasse, poxa, acho que individualmente nós também podemos ir mais devagar. Só que ao contrário disso, a lógica da produtividade ela está tão bem construída dentro da gente que rola essa culpa por não estar fazendo mil coisas, por não estar criando, por não estar trabalhando, etc, etc, etc. Então eu penso que se por um lado era bem mais difícil tempos anteriores ao nosso, porque em épocas assim as pessoas tinham ainda mais probabilidade de morrerem, tinham ainda mais probabilidade de ficarem doentes. Hoje, além desses riscos, a gente também tem esse sofrimento moderno, que é essa sensação confusa de que a nossa identidade está meio bagunçada e que a gente não está produzindo o suficiente. E eu acho que a gente até pode conversar sobre isso, né? Eu posso até passar a bola para vocês agora para entender como vocês estão lidando com isso também. Esse entendimento que você falou da nossa relação com o tempo e como que a gente se sente mal quando não está produzindo, não está trabalhando, né? Parece que a gente desaprendeu a curtir o ócio, que é uma coisa importante para aproveitar a vida, né? Curtir o ócio de vez em quando é necessário. Sim, o ócio é completamente necessário, né? Eu acho que a gente realmente desaprendeu até esse momento. E eu acho que quando a gente fala sobre isso, a gente não está querendo instaurar uma lógica que faz apologia à preguiça, digamos assim.
Não é isso. Não é desmerecer a atividade produtiva ou a criatividade, porque isso são coisas muito nossas também, que fazem parte da gente. Mas é parar para pensar que a nossa suposta produtividade, a nossa suposta criatividade foram completamente cooptadas e capturadas pela dinâmica econômica, que obedece o lucro acima de tudo. Então, eu acho que isso sempre me aproxima da reflexão sobre o que é o tempo. É quase como uma coisa mística, né? Porque eu acabo pensando, vai ser um ano, né? E não que isso me assuste muito também, porque eu acho que, por exemplo, em alguns quesitos, como ter menos obrigações acadêmicas, é uma experiência ótima, assim, ter essa pressão a menos. Mas esses questionamentos constantes sobre o que é o tempo e o que sou eu ao lidar com o tempo sempre me acompanham. E eu acho que algo que é muito recorrente para várias pessoas é algo que também está relacionado a essa temática temporal, que é o saudosismo, que é a saudade do mundo lá fora. Eu não sou tão saudosista e, apesar disso, eu venho me questionando se eu não deveria ser mais, porque eu fico voltando em algumas sensações, em alguns acontecimentos, e eu me dou conta que foram e são coisas muito importantes. Só que são coisas com as quais a gente não tem contato agora. Eu vi um vídeo mais ou menos sobre isso, algum tempo atrás, e nesse vídeo comentava-se sobre o fato de que agora nós não podemos ter 1001 experiências fora de casa, né? E é melhor que a gente não tenha quase nenhuma experiência fora de casa. E aí o canal da Flor e do Manu, que é um casal, e eles comentaram que eles têm um amigo que sempre foi o cara que teve todas as experiências, que ouviu todas as músicas e que foi a todos os shows e que agora não pode mais fazer isso. Então o questionamento deles é: e agora? Quem é o nosso amigo agora que ele não pode se colocar no mundo mais? Essa é uma pergunta muito interessante, porque quando a gente entra em contato com o mundo externo, quando a gente entra em contato com o outro, a gente tem a oportunidade de esquecer questões internas. Só que no momento que a gente está, a gente não pode se relacionar dessa forma com o outro mais. Então, necessariamente, a gente tem que entrar em contato com essas questões internas que nem sempre são as mais confortáveis. Então, é muito instigante a maneira como o contato com as experiências lá fora nos fazem, ao mesmo tempo, esquecer em questões internas e também descobrir partes de nós que não aparecem quando a gente está sozinho. E, bom, vou novamente passar a bola para vocês, porque acho que cada um deve ter uma experiência muito boa, muito ruim, para falar sobre isso e para falar sobre a saudade. No chat, o Randy falou que gostaria de comentar. Se a sensação de nostalgia é um tipo de saudosismo. Assim, um tipo bem específico de saudosismo, talvez. Eu estou aqui falando como Laura, não estou aqui falando como profissional, tá? Vamos estabelecer esse limite.
Mas eu penso, vamos começar pela saudade, que a saudade ela é sinônimo de vontade. Se você sente saudade, você sente vontade de ter o que você já teve e no momento não pode ter. E eu acho que a nostalgia, ela acompanha esse movimento, essa vontade do que você já experienciou, mas talvez, e isso é uma opinião pessoal, ela seja mais uma lembrança do que uma vontade. Mas eu acho que a gente pode chegar em inúmeras definições sobre isso também. Mas essa é a forma como eu entendo. Que a nostalgia ela seria mais uma sensação e uma lembrança, enquanto a saudade ela se manifesta mais no campo da vontade. Bom, a minha concepção, assim, eu concordo muito com o que você falou, Laura. Mas eu acho que tem uma característica talvez um pouco triste e melancólica com a nostalgia. Mas não que seja uma coisa ruim isso, né? Mas eu vejo, assim, a nostalgia como se fosse uma saudade, só que uma saudade que, na verdade, não é uma vontade que você quer que aquilo volte ou que você tenha aquilo de novo. Mas talvez uma lembrança que você gosta, assim, de se lembrar, mas que ao mesmo tempo seja um pouco melancólica também. Não sei me expressar direito nisso, mas eu acho a nostalgia uma coisa, assim, meio que imutável, sabe? Porque a saudade é uma coisa que você pode curar ela, né? Você pode se livrar dela. Mas eu acho que a nostalgia seria uma coisa mais nesse sentido, assim, né? De que uma coisa que já passou e que você apenas se lembra dela te transmite algumas sensações ali no momento, mas uma coisa que seja imutável, né? A saudade é uma coisa mais objetiva, assim, né? É uma coisa mais pontual. Ah, você lembra assim, nossa, tô com saudade de tal pessoa, ou saudade de fazer tal coisa. Agora a nostalgia, talvez ela venha diferente, assim. A nostalgia, você lembra da sua infância. E a sua infância, você tem uma lembrança gostosa, saudável, sei lá, da época em que você corria no meio das mangueiras, no mato, descalço, saca? Então não é uma coisa específica, é uma lembrança gostosa que de vez em quando te acomete. Então vem isso como uma sensação, né? Como um mix de sensações, né? É uma coisa gostosa que de vez em quando vem, assim, talvez, né? Eu gostei muito do que vocês falaram sobre a nostalgia. O Tiago disse que é mais que tem um tom melancólico, né? Que não é necessariamente ruim, mas que tem um tom melancólico. Eu gostei muito disso porque eu acho que a nostalgia ela tem esse caráter ambíguo e que ela é uma consequência da nossa experiência no tempo. Então, se você vive, talvez você esteja condenado a sentir a nostalgia, que é uma lembrança dos tempos passados e vai te afetar, ora de um jeito positivo, ora de um jeito negativo. Então, eu gostei bastante desse caráter dual que a nostalgia tem. Laura, qual que é aquele filósofo que fala sobre o afeto? Filósofo que fala sobre o afeto? É o professor de social. Ele levou para a sala de aula há um tempo. Se vocês souberem Eu também, sei um galera. filósofo que fala sobre afetos. Eu sei um Quem? filósofo que fala sobre afetos, que é o Spinoza, que é meu favorito, É o mas é Spinoza. um que eu não tenho a capacidade de ler o livro dele diretamente. Eu tenho que pegar um negócio mais mastigadinho. Eu estava pensando em falar sobre Spinoza, né? Enquanto a Laura disse que
que nós estamos vivos enquanto seres vivos, né? A gente está fadado a sentir alguns sentimentos, como a melancolia. A Spinoza trabalha um pouco sobre, né, sobre afeto, sobre sentimentos, dentro da área da psicologia, análise do comportamento. Nós trabalhamos a questão do sentimento no sentido de ser algo muito único, muito especial, porque aquilo que eu sinto não é algo que o Paulo sente, algo que o Tiago sente, algo que a Laura sente. Podemos ter experiências de vida muito próximas, mas cada sensação é única. E eu não vou saber, por mais que eu tento ter empatia, por mais que a pessoa me diga o que ela sente, eu jamais saberei 100% o que ela sente. E se isso que ela sente é como eu sinto, né? Uma coisa muito bonita. Eu queria só comentar isso. Eu tô até com o livro aqui na mão do Spinoza, o Ética, mas você falou da sensação nossa, né? Tipo, a forma que a gente vê o mundo, ela passa pelo filtro dos nossos sentimentos, que são o nosso canal de comunicação com a realidade externa a nós, e pelos preconceitos gerados pelas experiências pregressas que nós tivemos, né? Então, a nossa forma de ver o mundo é afetada não só por isso, mas também por questões hormonais, questões que eu nem vou saber percorrer sobre elas. Então, vou passar de volta para vocês a fala. Isso que o Max falou é muito instigante também, porque eu acho que sim, nós temos esses sentimentos e essas interpretações sobre os fatos e sobre os afetos que, de certa forma, é pessoal. E eu acho importante que a gente entenda que a nossa concepção de mundo e de afeto não dá conta de explicar o afeto do outro. É algo que acontece bastante em todo tipo de relação, é a gente medir o outro com a nossa régua, com os nossos critérios. Então, se quando eu tô triste eu me comporto dessa forma, eu acho que quando o outro se comporta dessa forma, ele também tá triste, mas pode ser que não. Então, às vezes, a gente se coloca numa posição de juízes da natureza do outro, só que, na verdade, a gente só consegue ver nós mesmos no outro. E apesar disso, apesar de nós termos impressões e sensações particulares sobre o mundo, sobre as pessoas, a gente tem que ter a cautela extrema para não cair num discurso individualista. Porque a gente faz parte de um meio que é sujeito às mesmas dinâmicas. Então, dentro dessas dinâmicas, nós temos semelhanças e diferenças. Nós podemos dizer que temos a semelhança de estar no Brasil, de estar na mesma época, de frequentar uma universidade, e em contrapartida nós temos diferenças de gênero, diferenças étnicas, etc, etc, etc. Mas isso tudo é para dizer que os nossos sentimentos e as nossas concepções de mundo também são mediadas pelo nosso meio. São mediadas pela política, são mediadas pela mídia, são mediadas pela religião, são mediadas pela família, pelas amizades. E o sistema ele só acontece porque as opiniões das pessoas andam muito parecidas. E o pior de tudo é que elas não percebem, é que nós às vezes não nos damos conta do quanto os nossos gostos e as nossas supostas subjetividades são parecidas. E aí a gente acaba por não conseguir enxergar o efeito que as dinâmicas externas têm sobre nós. Por exemplo, nós estamos agora num momento de pandemia mundial, com o coronavírus. Só que o coronavírus, ele só escancarou várias coisas que já existiam. A gente já vivia um caos político, um caos econômico, um caos sanitário.
E muitas vezes as pessoas não se davam e ainda não se dão conta desse caos, entre aspas, no qual a gente vive. E é nessa parte que eu falo sobre essa cegueira que nós temos de enxergar o quanto existem políticas, o quanto existem sistemas que nos colocam no mesmo agrupamento, sabe? Então, eu acho que a gente tem que se atentar a isso, porque muitos estão em situação de péssima saúde mental e, às vezes, essas pessoas estão achando que é um problema muito individual deles, que eles são errados e que ninguém se sente assim. Quando, na verdade, a gente está numa época em que o número de casos de depressão é altíssimo, em que o número de casos de suicídio é altíssimo. Então, a gente precisa chamar a atenção para o fato de que, muitas vezes, o adoecimento psíquico ele é produzido por dinâmicas sociais externas a nós. Primeiramente, elogiar que eu tenho muito gosto por pessoas ponderadas. Eu acho ponderação uma bela de uma virtude. Estou me referindo à Laura, no caso. E é uma virtude que eu tento praticar quando possível. Pegando um pouco regressão numa coisa que foi falada mais cedo, assim, né? Que a situação lá do cidadão que era o cara que ia para as festas, ia para os bares, estava sempre presente socialmente, e parece, assim, deu a entender que ele criava a identidade dele mais por isso do que por coisas internas a ele, mas pelos shows que ele ia e tal, e que isso, na pandemia, a pessoa forçosamente, ela vai ser obrigada a cortar isso, e aí ela pode ter uma pequena crise de identidade, ou até uma grande crise de identidade que pode levar ela tanto para uma reconexão consigo mesma, quanto para uma ansiedade que ela nem imaginava que ela poderia vir a ter. Então, depois a gente pode voltar nessa parte aí que a Laura falou, né, que, por último, que é até onde é possível ter empatia com as pessoas, até onde você realmente consegue entender as pessoas. Isso eu estou falando com as minhas palavras, não com as palavras dela. Mas eu queria que os nossos estudantes de psicologia aí, que são muito mais do que isso, né, não só estudantes de psicologia, abrissem um pouco esse parênteses sobre essa questão da identidade da pessoa antes da pandemia e na pandemia, sabe? Esse choque de realidade que às vezes ela tem que se reconectar consigo mesma e às vezes ela vai encarar isso com muita ansiedade e assim, é uma relação, é um processo que pode ir para os dois lados até ao mesmo tempo, de reconexão e de ansiedades simultaneamente. É um período que está sendo muito confuso para o pessoal das pessoas. A forma com que as pessoas se veem até. Identidade, ela pode ser vista como ser explicada de várias formas, mas a mais simples é: quem é você? Eu sou Maximiliano, filho de Germano. Ponto. Essa é a minha identidade. Porque quando eu trabalho essa identidade nesse sentido, eu falo da minha ancestralidade, dos meus pais, da minha família. Então as pessoas sabem quem você é de acordo com sua família. Talvez isso seja um pouco do contexto mais sociólogo, antropológico, mas foi isso que eu tenho como base de referência. Porém, ao passar toda a nossa vida, nós temos coisas que nós aprendemos a gostar, aprendemos a não gostar, e esse processo, ele, para mim, ele vai até a morte, né? Então, a construção da identidade, de quem você é até os últimos suspiros da sua vida. Acho que até algum poeta falou sobre essa construção até os últimos suspiros da vida. Porém, há esse confronto, no meu ponto de vista, do estar
em sociedade longe da quarentena e está em sociedade em quarentena. Porque ele estar em sociedade de quarentena é bem diferente, né? E quando o indivíduo ele gosta muito de sair, ele frequenta bares, casas noturnas, gosta muito de shows, etc., e ele passa a ter que ficar em casa, primeiro, uma dessas pessoas, ela pode não estar respeitando a quarentena e pode estar, porque muitas pessoas atualmente não respeitam, né, esse processo, o período de pandemia, ou simplesmente ela está em casa e está sentindo muito mal, porque outras pessoas que não respeitam estão fazendo postagens, né? Eu mesmo me sinto um pouco desconfortável quando eu entro na internet e vejo pessoas treinando jiu-jitsu, indo passear e coisas do tipo. Porque eu penso, poxa, eu estou respeitando, eu estou aqui e o outro está lá se divertindo, né? E sim, eu acho que pode entrar no conflito com a identidade de quem eu sou e talvez até gerar alguns problemas assim de saúde mental no indivíduo. O que eu acredito que mais deve gerar atualmente, não tenho dados, mas eu acredito que seja ansiedade, né, de pessoas com essa crise assim na identidade por conta da pandemia. Eu gostaria de comentar essa fala do Mar e falar um pouco sobre a pergunta, né, sobre identidade, porque essa é a pergunta das nossas vidas, né? Quem sou eu? E esse é mais um sofrimento que a contemporaneidade nos colocou. Por quê? Vamos pensar, talvez, na Idade Média, onde as classes eram muito bem definidas, onde a igreja representava uma instância muito poderosa que agia e dominava a vida das pessoas. E talvez essa necessidade de criar uma identidade única e tão subjetiva não existia. Se a pessoa tivesse nascido para servir a Deus, ela nasceu para isso, ponto final. Só que hoje, em meio a todo esse liberalismo também, nos é demandado uma construção de identidade. Nós precisamos ser importantes. Nós precisamos aparecer, nós precisamos nos diferenciar do outro. Só que é claro que essa diferenciação, ela só ocorre em um campo ilusório, porque há uma grande massa de manobra, né? As pessoas, infelizmente, elas acabam sendo meios para que o lucro possa ser promovido do que fins. E então isso cria só uma falsa identidade. Mas enfim, então existe essa angústia da identidade. A gente precisa ser alguma coisa. Essa é uma demanda muito atual. E então nós temos o nosso sujeito, vamos chamar o nosso sujeito de José, que tinha sua identidade completamente construída pelo contato com os outros, né? Ia a muitos bares, parará, via muita gente, via muitos filmes, estava completamente conectado com o mundo. Só que se esse mundo é tirado de José, o que sobra? Existe um José para além desse mundo com o qual ele entrava em contato? E essa é uma pergunta que não é válida só para o José, mas que é válida para nós. Existe um eu mesmo, além do eu mesmo que se relaciona com o outro? Porque só existe um eu enquanto existe um outro. A gente é em relação e para o outro. Então eu nem sei se é possível estabelecer uma noção de indivíduo que não seja um indivíduo em relação com o outro.
Então, isso representa uma lacuna, assim, uma coisa para a qual eu realmente não tenho uma resposta. Mas eu imagino que essa situação possa gerar uma angústia e, ao mesmo tempo, eu tenho algumas esperanças em relação a mim, porque talvez dessa situação de isolamento possa surgir uma noção de eu que em algumas instâncias seja mais independente em relação ao outro. Mas isso com certeza é uma questão que deixa muitas lacunas e muitos não saberes. Sobre a quarentena, é muito engraçado, porque parece que eu tô tendo férias infinitas, já que eu estava de férias da universidade, aí entra a universidade, tem 2 ou 3 semanas de aula, aí entra a quarentena. E nesse período está sendo muito... Não saberia dizer o quê. Eu tenho sofrido muitos dias, tem dias que eu não tenho sofrido tanto, e tem passado por situações muito engraçadas, né? Pensando mesmo que eu tenho sofrido ou não. Enfim. Na quarentena, eu quis aprender a fazer várias coisas. Nossa, quis aprender a fazer muitas coisas, né? E uma das coisas que eu quis aprender foi falar assim, eu vou tentar ter aquela modinha do mercado financeiro, né? E eu ganhei uma grana muito legal, porém eu perdi tudo e isso foi bem complicado, porque eu tinha ganhado muita grana no dia. E no outro dia eu tinha perdido praticamente todo o dinheiro que eu tinha ganhado. E já tinha feito até planos para a grana, né? E no outro dia eu não consegui dormir. Eu fiquei com alguma coisa. Parecia que tinha alguma coisa na minha garganta. Eu não conseguia ingerir alimento seco. Era só alimentos molhados, né? Leite, coisas do tipo, derivados. Para dormir não foi fácil. Eu tive que tomar chá de camomila, muito chá de camomila, né? Aderir a Rivotril, e eu nem tenho receita, né, para o Rivotril, e acabei utilizando. A gente sempre consegue essas coisas com pessoas conhecidas. E isso foi muito complicado, assim, para mim. Mas, enfim, eu conversei com alguns professores da UFCJ, da psicologia, eles me ajudaram né, a melhorar. E eu parei de me expor a esse tipo de coisa. Eu falei, não vou me expor, porque se eu me expor, eu vou ficar mal, e tudo que eu estou ficando perto disso, me fazendo mal. Então, eu parei de me expor. Alguns relatos sociais, né, que eu passei foi, por exemplo, ter que fazer a compra do mês. Nossa, fazer a compra do mês para algumas pessoas falam, é muito chato ter que sair de casa e tal, e ter que lavar os alimentos e coisas do tipo. Para mim foi uma situação um pouco complicada, já que eu não tinha visto indivíduos há muito tempo, né? Indivíduos, seres humanos, é, e como eu fiquei muito tempo sem ver, eu já tinha um pouco de ansiedade social, muita ansiedade, um pouco não, tenho bastante ansiedade social. Eu tive que me expor a esse tipo de situação, foi uma coisa muito difícil para mim.
Aí, né, nós fomos ao supermercado, compramos as coisas e eu fiquei com muita vergonha. Parecia que estava todo mundo olhando para mim. Foi bem desgastante. Quando o cara vem entregar as compras, assim, eu pego os gatos e me tranco dentro do quarto com os gatos. Porque eu tenho medo, cara. Sei lá. Uma pessoa diferente vai vir aqui em casa e é um pouco complicado. E recentemente o gás acabou. Pedimos outro gás e a casa não estava limpa. E eu fiquei com muito medo do. Assim, tipo, nossa, o cara vai perceber que a casa tá suja, que a gente é desleixado e tal. Aí eu comecei a varrer a casa. Sim, comecei a varrer a casa para que ele chegasse e visse a casa limpa, saca? É até engraçado isso. Eu acho que essas situações que ocorreram, né? Porque na análise do comportamento, a gente tem uma área chamada habilidades sociais, uma área em qual eu estudo, né? Onde tem várias sub-áreas ou vários subestudos, comunicação não violenta, assertiv, uma conversa assertiva, né? Que é o contrário de ser passivo-agressivo, enfim. Dentro das habilidades sociais, alguns autores eles falam que quanto mais tempo nós passamos sem praticar ou nos expormos a alguma área, né, da comunicação, alguma habilidade, a gente pode desaprender ao desaprendizado. Né? Eu já não sou muito fluente, como eu falei, eu tenho ansiedade social, tenho dificuldade em falar em público, eu não gosto de conversar com pessoas que eu não conheço, eu tenho um pouco de dificuldade. Pessoas que eu conheço, eu tenho facilidade de conversar. Quando eu pego um grupo para conversar, eu consigo conversar legal. Às vezes eu falo até demais, eu fico pensando, poxa, aquela pessoa deve estar entediada com o que eu estou falando, e eu continuo falando. Não é, Laura? Então, eu ouvi você falando sobre a sua timidez, né? Eu acho que você tem esses dois polos. Eu até me identifico muito com isso também, que é o polo da timidez e, no extremo, o polo da extroversão, né? Eu acho que você é uma pessoa bastante comunicativa. Eu acho que você gosta de conversar, eu acho que você gosta de interagir. E a ansiedade e a timidez podem acabar gerando uma colisão que desordene um pouco essas coisas. Acho que talvez seja isso que aconteça. O que você acha? Eu não sei dizer o que acontece, né? Quando eu tenho que conversar assim, com pessoas estranhas e eu tenho que ficar bem confortável, né? E o conforto é algo, às vezes, até complicado de... Eu me sinto muito confortável quando eu saio com a Laura, assim. Quando eu saio com a Laura, a gente faz... Né, Laura? Ai, ai. Eu me sinto muito confortável de estar com a Laura. Ela é uma grande amiga e... Enfim, vamos voltar aqui aos casos. Então, com o sentido de estar em quarentena e não praticar as minhas habilidades, né, coisas que nós aprendemos com a vida, porque com o nosso meio, né, com família, com escola. Então, desde pequeno a gente é exposto a aprender a conviver com o outro, né, e nos fazemos seres em sociedade, homens políticos, com o outro. Porém, há, há pessoas que não têm exposição a todas as habilidades, não aprende várias habilidades. Né? Por eu ser uma pessoa que tem paralisia cerebral, tem dificuldade de movimento, tem um braço que não é funcional,
Não desenvolvi uma autoestima né, forte, e por conta disso, sim, eu tenho dificuldades em me comunicar com pessoas diferentes, eu tenho medo de algumas situações de ser julgado, como eu acho que ser julgado como qualquer ser humano. Não é porque eu estudo psicologia que eu entrei na psicologia e vou ter um escudo e autoestima e controle de todas as minhas emoções. Eu consigo perceber as emoções que eu não tenho, que eu tenho que controlar. Uma das emoções que estão mais fora de controle é a raiva. Eu tenho ataques de raiva, eu tenho crises de raiva muito grandes, né? Dicas para raiva seria meditação. Se eu medito, já é outros 500, mas a meditação ajudaria a controlar a raiva e também entendê-la, né? Ter uma dissociação, tentar enxergar a situação de outro ângulo e tentar perceber, tentar tornar a raiva consciente, né? Kabat-Zinn, um dos criadores da psicologia comportamental de terceira geração, ele vai para o retiro de Vipassana, e nesse retiro de Vipassana ele acaba trazendo técnicas para que você para aplicar uma psicologia clínica. E essas técnicas elas são aplicadas no sentido de que você ter uma vida mais tranquila e de se entender mais, né? Técnicas como caminhar dentro de casa e prestar atenção em cada passo, em cada respiração, em cada músculo se movendo, mas caminhar sem objetivo de chegar a algum lugar, caminhar por caminhar. Então ele faz sempre essa questão de tentar trazer o foco no presente, comer alguma coisa, mas tentar sentir a textura do alimento, o gosto, enfim. O Kabat-Zinn ele traz um conjunto de técnicas e essas técnicas ajudam né, das terapias comportamentais a manter um estado mental saudável. Também tenho feito na quarentena, às vezes, um livro de estudo chamado Diferenças Reconciliáveis, né? No qual eu tento compreender o meu parceiro, né? Eu não tento, se eu acho algo ruim, eu não tento mudar. O autor do livro ele traz o sentido de aceitar o outro, né? Numa relação, porque ele fala que quando você aceita algo em vez de tentar mudar algo, você consegue a pessoa acaba mudando, né? Por ela querer e não porque você quer que ela mude algo. E então é isso que eu tenho feito na quarentena. Tenho jogado bastante LoL também, né? League of Legends. Tenho lido menos. E é isso. Assim, conforme que nós já conversamos antes por aqui, né? Na medida de que a minha empatia consegue fazer eu entender a situação do Max, assim, sabe? Eu tenho que dizer que, tipo, eu sou um cara branco, hétero, de classe média, sabe? Eu sou o start pack completo, assim, do privilégio brasileiro, sabe? E ainda assim, eu também sou uma pessoa que tem inseguranças sociais, sabe? Até ansiedade social, não chega a ser fobia social, porque eu consigo lidar com as situações, apesar de um certo incômodo. Mas, assim, só queria pontuar que, assim, dentro do que é possível a mim entender, eu entendo, sabe? Não sei o que tá na sua pele e tal, mas consigo
fazer uma projeção. É claro que essa projeção parte assim, pelos filtros do meu ego, talvez. Não sei se é o melhor termo possível para se falar isso. Não, mas sim, você filtra de acordo com a sua realidade. É até um processo de imaginação, a empatia, no meu modo de ver. Porque você se imagina sendo o outro e você traz aquilo para você. Sim. Mas é sempre bom ter a noção de que assim, eu estou partindo das minhas vivências e eu acho muito, muito bonito quando a gente, né, tenta trazer essa empatia para fazer uma racionalização e um trabalho em cima disso. Isso acaba sendo devolvido depois para a nossa subjetividade de alguma forma. Eu acho isso. Ouvindo a fala de vocês, eu pensei em algo relacionado a isso, porque o Max falou sobre meditação. E eu pensei que nós temos vivenciado, em algumas circunstâncias, a coisa da positividade tóxica, né? Que é quase uma pressão para você ser good vibes o tempo todo e só espalhar boas energias e ser super zen e não sentir raiva. E, mais uma vez, eu acho que a saída é a ponderação. E não é adotar nenhum extremo, nem o outro. Porque, por exemplo, meditação é uma coisa ótima. Então, se você está meditando, não significa que você está sendo positivo de um jeito tóxico. Significa que você está se cuidando. E, ao mesmo tempo, se você sentir raiva, isso não significa que você é uma pessoa horrível e que a sua energia é péssima. Isso significa que você é um ser humano. Então, acho que a gente sempre tem que prezar por um meio termo saudável. E algo que se alia a isso também é que não importa como as pessoas se sentem, elas sempre se sentem culpadas em relação ao que elas estão sentindo. Então, se a pessoa está, por exemplo, triste, não está conseguindo fazer nada, não está conseguindo cumprir suas metas, ela está se sentindo lixo. E, por outro lado, uma pessoa que está conseguindo viver bem essa situação de isolamento, que está conseguindo produzir, que está conseguindo fazer coisas novas, ela também se sente culpada porque ela acha que ela não tem o direito de estar tendo algum tipo de prazer e algum tipo de felicidade no meio da pandemia. E sobre isso, eu acredito que a gente deva se sentir menos culpados em relação às coisas que a gente sente. Eu acho que, muito importante, desde que você esteja cumprindo com a quarentena, né? Desde que você não esteja fazendo burradas por aí, como ir em bares lotados, sendo que não precisava de nada disso, desde que você não esteja fazendo isso, eu acho que está tudo bem se sentir da forma como você se sente, sendo uma forma positiva, sendo uma forma mais negativa. Eu acho que nós temos que encarar essas sensações com menos julgamento e nos interpretar mais como experiências. Nós somos um pacote de experiências, de sentimentos, de pensamentos, e eu não preciso me sacrificar porque eu estou pensando ou sentindo determinada coisa. Eu vou tentar expor aqui algumas conclusões que eu faço terapia, né? Minha psicóloga chama Marcela, fica aí o merchan para ela. Marcela é uma pessoa incrível, adoro a Marcela. Marcela Moraes? Não, é Moraes Conheço, mesmo. Marcela Deixa eu ver se eu é não uma tô errando pessoa o nome incrível. dela. Ela trabalha com habilidades sociais também, né? Ela trabalha com habilidades sociais. Estou num grupo de estudo junto com ela e, assim, amo a Marcela. Então, assim, ela já me ela vai saber como que eu sou difícil aí para lidar com alguns problemas meus, mas eu sou bem lento, mas assim, a gente já conseguiu chegar a algumas conclusões, não sei o quê, porque eu tinha bastante problema, assim, não de
o meu problema específico não era de ter ataque, de raiva e coisa assim, sim que eu não assumia quando eu estava com raiva. E aí deu para chegar na conclusão, junto com ela, assim, né, com ela dando aquela guiada, de que o que importa assim, não é a frequência e a intensidade que você vai sentir a raiva, e é mais interessante você pensar em o que você vai fazer com essa raiva. Vocês me corrijam se essa conclusão não for muito saudável de alguma forma. Mas acho que tipo, os sentimentos bons e ruins, eles vão surgir. Só que o que você faz com ele é uma questão muito mais interessante do que e muito mais palpável, assim, de ser trabalhada do que o surgimento desse sentimento em si, que isso é inevitável na vida. Minha professora, eu tenho uma professora na universidade que trazia a seguinte noção. Ela disse que uma vez ela foi ao médico e falou assim: sua mãe não pode passar raiva, não pode se estressar. Aí minha professora falou assim pro médico: então ela tem que morrer, né? Você lembra disso, Laura? Qual Porque assim, professora? Censurado. Ah, sim. né? Porque o que acontece? Eu, enquanto ser humano, eu vou ter todas as sensações, vou ter todas as emoções que eu aprendo culturalmente a identificar. É lógico que eu posso ter outras emoções, outras sensações, outros sentimentos que eu não consigo identificar verbalmente, porque a minha cultura não tem uma palavra verbal para isso, já que nós somos muito mais complexos do que talvez do que a própria linguagem. Eu acredito que ela está certíssima, né, em falar sobre o que fazer com isso, porque é importante identificar. Você tem o direito de se sentir dessa forma, né? Então é isso que eu queria dizer. Eu concordo com o que ela disse para ti. O sentimento sempre é legítimo, né? O sentimento sempre é legítimo. A gente, às vezes, a forma de lidar com o sentimento que pode ser um pouco nociva aos outros. Aí essa parte que eu acho válida tipo, não é o sentimento que a gente tem que condenar, e sim, tipo, uma possível forma de lidar com o sentimento que vai causar dano a terceiro. Sim, sim. Eu achei muito boa essa colocação, Max, sobre nós sentirmos coisas que nem sempre têm um correspondente verbal, né? Mas o que eu acho que realmente barra muitas vezes os nossos sentimentos é a sensação de culpa. Acho que o que o Rand falou tá muito certo, que não é o sentimento em si, mas é a forma como você elabora. E talvez o que te prive de aceitar a sua raiva seja justamente você achar que não é certo sentir isso. É você sentir alguma culpa em relação a esse sentimento. Óbvio que quando eu falo sobre isso, eu não quero dizer que a gente pode sair por aí tendo as atitudes mais absurdas possíveis porque a gente não quer reprimir os nossos sentimentos. Não se trata disso. Mas o que eu quero dizer é que a culpa, ela só leva à repressão. E se você reprime constantemente, você nunca vai conseguir elaborar aquilo. Você não aceita que você tem e justamente por isso você não consegue mudar. E isso serve tanto para uma esfera individual quanto para uma esfera social. Algo que a gente viu muito na disciplina de psicologia social, o Max também pode falar, foi sobre essa elaboração do passado. A gente não tem a preparação necessária, digamos assim, ou melhor, a gente não tem a emancipação necessária, e essa emancipação ela é causada por dinâmicas sociais, também seria causada, né? Para conseguir admitir esse passado
E individualmente, no contexto do sujeito, isso pode acontecer em relação a um sentimento, em relação a uma experiência que é muito difícil de ser assumida e de ser admitida. Por isso que eu acredito que a gente tem que cada vez mais nos enxergar como um pacote de experiências e não como um eu muito constituído. Porque o eu, ele se fere por qualquer coisa. Ai, porque eu não posso me sentir assim, porque eu não podia ter feito aquilo, ou porque eu tenho que fazer isso. Então, acho que a gente tem que abandonar esse ego e esse eu que se fere por qualquer motivo e nos olhar até com um olhar mais empático, né? Um olhar com mais compaixão. Fala aí, Randy, eu sei que você ia falar alguma coisa. Muito, muito boa essa parte final aí da gente se olhar com mais predisposição para se perdoar, né? Sobre essa parte da raiva e da culpa e da vergonha por sentir raiva, que é um sentimento, entre aspas, feio, né? Eu também, junto novamente ali com Marcelo, etc., chegar ali na conclusão de que, tipo, às vezes uma quantidade pequena de raiva, por estar sendo aplicada culpa e reprimir essa raiva de aparecer, a raiva acaba, uma quantidade pequena de raiva, acaba virando uma quantidade significativa de angústia, que é um sentimento que é bem mais doído do que a raiva. Exatamente, o seu exemplo e a sua experiência foram ótimos para ilustrar como a elaboração e a reflexão são um caminho possível, né, e um caminho saudável para a gente conseguir enfrentar e transformar melhor os nossos sentimentos. Acredito que tenha sido um processo doloroso também, né, porque não é um caminho simples, mas que bom que vocês conseguiram chegar nessas conclusões todas com o trabalho dela, que também é um trabalho seu, né? É uma condução mútua. Mas imagino que você tenha passado por uns maus bocados, né, durante esse processo todo. Mas é muito interessante pensar justamente em como algo pequeno acaba se tornando grande por causa da repressão. Na psicologia, eu acho que eu consigo lembrar de alguma coisa do Jung, assim, né, da sombra, e aí você não traz aquela sua vergonha, assim, para aquilo que você quer esconder para a luz, assim, e essa coisa ela vai ficando maior, né? Já vi algumas tirinhas que faziam essa metáfora através de um cachorro que ia ficando cada vez maior, até ele ficar monstruoso e maior do que a própria pessoa. Bom, queria agradecer muito a presença dos nossos convidados especiais. Foi um papo muito bom, né? O papo desenrolou naturalmente. Isso é muito legal, né? Eu acho que nesse tema de falar sobre isolamento social foi muito legal trazer dois estudantes de psicologia, né? Que já tem apesar de serem estudantes, já tem um conhecimento bom assim sobre né, alguns temas dentro da psicologia e eles contribuíram muito assim. Acho que tanto para nós aqui quanto para os ouvintes, acho que a gente vai tirar muito. Né, a gente aqui tirou proveito e os ouvintes com certeza tiraram também. Então eu queria pedir para os nossos convidados, começando com a Laura, para deixar algum contato, alguma mensagem que você queira aí para a gente, aí para os nossos ouvintes. Eu só queria agradecer de novo a todos vocês que conversaram agora, que expuseram, né, boa parte das suas experiências. Acho que foi uma conversa, um diálogo muito, muito bonito de acontecer. Eu acho que a existência desse podcast é uma estratégia de enfrentamento em frente à situação que a gente está vivendo, e eu acho sempre muito importante e muito cheio de beleza quando essas iniciativas acontecem. E queria convidá-los também
para quem também é um entusiasta da psicologia, né, a conhecer o Convep, que acontece desde 2017. Esse ano nós vamos fazer a 4ª edição do Congresso Vertentes da Psicologia. Também fomos surpreendidos por essa pandemia, mas a edição desse ano vai acontecer gratuita e online. E o Convep representa muito da nossa veia política, da nossa veia social, que são coisas indissociáveis e inseparáveis da psicologia. Eu acho que por muito tempo a psicologia ficou restrita ao trabalho de consultório e está mais do que na hora da gente se articular a pautas tão importantes. Para quem quiser ficar por dentro das novas informações, é só acessar a página @convep2020 para ficar por dentro de tudo. E mais uma vez, gente, muito obrigada a quem escutou e a quem está aqui comigo. Foi um prazer. Nosso prazer é todo nosso e assim, eu fico lisonjeado, né, de ouvir né, suas impressões sobre o podcast e falar que realmente é uma estratégia de enfrentamento e que partiu de uma demanda pessoal, na verdade, assim, né? Que acabou que eu esqueci de dar essa dica no meu relato, né, do que fazer para diminuir o sofrimento do isolamento social, né? Eu falei um pouco sobre meditação. A outra dica é crie um podcast, crie um projeto, né? E porque assim, eu sempre tive muito prazer em estar com pessoas, em trocar ideias, conversar com pessoas que têm um pensamento diferente. E com o isolamento social isso meio que, né, cortou. Então, trabalhar no podcast está sendo para mim trabalhar na minha saúde mental. E isso nossa, tem sido fantástico. Então, fico feliz fico feliz da Laura ter comentado isso. Ô Max, e você? Diga aí, faça suas considerações finais. O que você achou de participar aí do podcast com a gente? Achei muito legal participar do podcast, mesmo estando um pouco ansioso por isso. Também achei muito legal participar do podcast com uma pessoa que eu me sinto muito confortável, né? Que é a Laura. Isso foi muito facilitador de eu estar falando aqui. Não tenho nenhum merchan para fazer. E então é isso, gente. Muito obrigado por escutarem este podcast. Compartilhem com seus amigos. E é isso. Bom, então agradeço mais uma vez aos participantes, aos nossos convidados especiais e a todos os ouvintes, né, que estão aí nesse novo projeto, no maior podcast de São João del Rei, Quarentenados e Discordianos. A gente vai trabalhar outros temas, né, a gente vai conversar sobre várias outras coisas. A gente tem se mantido com esse tema de isolamento social, porque é o tema que, né, todos nós estamos inseridos, né? Então, vamos colocar esse quadro, vai ter várias partes, né? Vamos trazer convidados diferentes e para ter discussões aqui sempre muito boas. Então, agradeço mais uma vez a todos os convidados, comentaristas e aos ouvintes. Obrigado e até a próxima.